Olá, pessoal. Salve, salve. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação, tá certo? Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou falar justamente sobre temas de redação, tá? Que já caíram no Enem e como interpretar, fazer um rápido resumo para vocês. Vai ser uma aula bem rápida, bem breve, tá? Para que vocês possam se preparar cada vez mais, não só para o Enem, mas quando nós formos fazer também nossas provas, né, e outras provas de redação que vocês forem fazer em concursos ou em vestibulares, essas dicas hoje elas vão ser, né, bem úteis, né, vão ser bem valiosas, vão ser dicas de ouro, tá ok? Então, olha só, convido vocês a acompanhar comigo aqui na telinha. Então, vamos lá, ó. Rapidamente, o Enem ele começou em 1998, tá? Começou em 1998 e perdura até hoje como a principal forma de vestibular, tá bom? Nós sabemos que a nota da redação sempre foi uma nota muito alta, foi a única nota que vale totalmente de 0 a 1000, tá? Diferente das outras disciplinas que, por mais que você acerte todas as questões, não chega diretamente ao 1000, né? Então, olha só, primeiro ano, gente, que foi em 1998, foi o tema Viver e Aprender, né? O candidato ele precisava entender que é um tema positivo, e quando é um tema positivo, gente, eu vou falar positivamente sobre ele. Aí lá na frente, eu como aluno crítico, eu vou dizer que nem todas as pessoas vivem e aprendem, tá? Que é necessário você viver e você aprender com os erros. Mas nem todas as pessoas permitem-se aprender com os erros. É onde você vai entrar aí na crítica, tá bom? E essa redação, ela é totalmente assim voltada para uma, digamos assim, problemática social e ela está diretamente à sociedade, tá? Atrelada uma culpa, se fosse atribuir uma culpa a alguém, seria a sociedade, tá bom? Já em 1999, gente, foi cidadania e a participação social. Veja como é importante, como são parecidos, né? Eu vou falar do estado de ser cidadão, né? E de participar socialmente. Olha que fácil. Para participar socialmente, eu preciso ser o quê? Um cidadão. Era essa jogada de mestre, o entendimento que você tinha que ter. Tá bom? Então, o que você vai falar é assim: cidadãos tem vários, mas nem todos participam socialmente, né? Aí já não entra só a própria sociedade, aí já entra o próprio Estado, muitas das vezes que não dá oportunidade para essas pessoas para que elas exerçam, né? Tal cidadania, para que elas exerçam tal participação social. Você poderia usar o negro aí como exemplo, no momento em que houve a abolição da escravidão, que eles não eram reconhecidos como cidadãos, né? Como eles não eram, de certa forma, incluídos na participação social, que a gente ainda vê algumas injustiças hoje sendo acometidas e, né, você poderia escrever tudo isso aqui nessa redação, com certeza tirar uma nota muito boa. 2000, anos 2000. No ano 2000, nós tivemos o tema os direitos das crianças e dos adolescentes. Gente, nesse tema aqui, você tem que falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, tá? E aí, olha só, se eu vou falar direito da criança e direito do adolescente, eu vou falar bem. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza. Mas ele não é, de certa forma, cumprido de forma rigorosa, de forma eficiente, tá? E aí a sua redação vai ter que ser em cima disso. Você vai falar positivamente, mas lá na frente você vai colocar o contraponto. É eficiente até tal ponto. Depois disso, essa lei ela não é tão eficiente. O Estatuto da Criança e do Adolescente não chega a ser tão eficiente, tá? Então, olha só. Aí, no ano 2001, gente, nós já vamos ter preservação ambiental. Ó, preservação ambiental já caiu não só uma vez, como outras vezes. E ainda pode cair. Lembrando vocês que um tema que já caiu no Enem, ele pode cair novamente, novamente, novamente. Isso aí não tem realmente importância. Ele pode cair várias vezes, tá bom? E aí, gente, aqui você vai falar de preservação ambiental.
no sentido positivo de que existe a preservação ambiental e órgãos ambientais como o IBAMA, né, o Ministério do Meio Ambiente, né, também, que é totalmente vinculado à principal forma, o principal interventor ou órgão de poder responsável, né, por esse tópico preservação ambiental é o Ministério da Saúde, né, o órgão fiscalizador, né, dentro das unidades citadinas, né, dentro das cidades, né, dentro das capitais, das grandes capitais, dos grandes centros urbanos, né? O principal órgão é o IBAMA, tá bom? Mas o que rege tudo por trás é o Ministério do Meio Ambiente. 2002, o direito de votar. O direito de votar. Como utilizar-se do voto para promover as transformações sociais que o Brasil precisa. Veja que 2002, já deu uma revolution, já deu uma revolução, né? Ele já começou a colocar um tema mais assim, bem pensado, bem bolado, bem realçado, né? Veja até pelo tamanho aqui da escrita, né? O direito de votar, como utilizar-se do voto para promover as transformações sociais que o Brasil precisa. Nós sabemos que todo país precisa de transformações sociais, quem dirá o Brasil, né? Então, várias transformações sociais. Então, questão do voto consciente, né? E aí vocês podem utilizar um pouco da história, né? O voto de cabresto, a censura, né? A época que a mulher não podia votar, o negro não podia votar. Você pode utilizar também alguns termos históricos, como o voto de cabresto, né? O voto comprado, que ainda se permeia nos dias atuais, né? Essa compra de votos, mesmo que indiretamente, não tão diretamente como no passado histórico, mas também ainda permeia no século XXI. Bom, 2003, gente, começa assim. A violência na sociedade brasileira. Como mudar as regras desse jogo? Gente, outro tema também que já caiu já outras vezes no Enem, tá? É um tema também que você tem muito para escrever sobre ele, né? Então, aqui, esse já é um tema negativo de cara. Se ele é negativo, você já vai começar falando negativamente. Você não vai apoiar em nenhum momento e nem vai concordar com esse tema. Você vai falar negativo e lá na frente você vai, dentro do processo de desenvolvimento, dizer os motivos por que acontece, né, a violência na sociedade brasileira, quem são os causadores, né, quem causa essa violência, a própria sociedade. Você vai citar exemplos mais práticos, né, usando dados estatísticos, né, usando especificamente quem são os agressores, né? Então, muitas das vezes os homens, né, em relação às mulheres, muitas das vezes empregadas domésticas, em relação a idosos, né? Então, muitas vezes cuidadores de idosos, né, babás. Então, essa violência aí, em vários sentidos, a própria marginalidade, o próprio tráfico, né, os próprios ladrões, bandidos, né, também. Então, assim, tem várias formas de você colocar aí na sua redação, tá? Aí, 2004 já vem a liberdade de informação e os abusos dos meios de comunicação. Gente, olha que tema top, que ele já tem a ver com a internet, tá? Então, a liberdade de informação e os abusos do meio de comunicação, tá? Então, ele é um tema parcial, coringa, não é nem totalmente positivo, nem totalmente negativo, porque, ele vai ter uma parcela positiva, que é eu ser livre para me informar e para buscar informação, tanto pela internet, né, como pelos rádios, pelos meios televisivos, e principalmente a internet, que tem muita liberdade para você acessar o que quiser, e os abusos dos meios de comunicação, né, como essas pessoas elas podem abusar, né, dos meios de comunicação, né, o uso ilícito dessa comunicação, dos meios de comunicação, como as invasões, né, dos hackers, né? Então, isso aí é um tema muito importante. Dá para você falar de hacker, dá para você falar de sociologia, filosofia, vários aspectos que vão, de certa forma, ajudar você aí. Eu não vou detalhar todos os... o que pode faltar nessa redação, o que não pode, porque são vários temas, tá? A gente pode depois escolher algum desses temas e trabalhar especificamente eles. O que eu botaria na redação, na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, tá? Porque senão não dá tempo. Mas vamos lá. Olha só, 2005. A redação do Enem, ela vai falar sobre o trabalho infantil. Novamente, direito das crianças, gente. Aí não já caiu um tema atrás, bem parecido? Então, olha só, esse tema aqui, gente, ele vai abordar justamente o grande número, né, de crianças que trabalhavam
no Brasil, aqui, nessa época, aqui na década, no caso, 2005, né? E aí, gente, o trabalho infantil, ele vai ser, de certa forma, ele vai ser, de certa forma, ele seria abolido, né? Totalmente abolido, totalmente contrariado pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? E aí você não pode esquecer de falar do Estatuto, né? O trabalho infantil, quais são as causas, né? O que causa esse trabalho infantil? Muitas das vezes a família, né? De certa forma tem uma renda muito baixa, precisa que as crianças trabalhem também para ajudar, né? Então tem toda essa situação aí. Outras não, outras realmente são exploradas sem necessidade. E é necessário que o candidato, que você que está escrevendo a redação, tenha essa percepção e coloque, né? Tudo isso. Tem aquele que é explorado mesmo, né? Sem necessidade, por pura maldade, tem aquele que, de certa forma, trabalha mesmo porque precisa ajudar na base da renda familiar, né? E aí, o que o Brasil pode fazer? O que as autoridades e os órgãos de poder podem fazer para diminuir esse problema, tá bom? Então, olha aqui. 2006, o poder da transformação da leitura. Esse tema nós já trabalhamos em sala, né? A leitura como transformação. Aí você podia utilizar o Mário de Andrade, né? O verdadeiro analfabeto é aquele que aprendeu... Aliás, Mário Quintana. O verdadeiro analfabeto é aquele que aprendeu a ler, mas não lê, né? Então, ele não está falando tanto aqui da questão do analfabetismo, de não saber ler nada. Está falando da questão de ler, saber ler e não ler, né? 2007, a diversidade cultural, né? O Brasil tem várias culturas devido às várias raças que formaram nós, o brasileiro, né? O negro, o branco e o indígena. Você pode falar, explicar por isso que existe a diversidade cultural e como algo importante, um ponto muito importante que deve ser falado aí, o respeito ao próximo, né? O Brasil é um país de muitas diferenças, de muitas diversidades, né? 2008, a preservação da floresta amazônica. E aí, esse tema aí, é negativo ou é positivo? De cara, ele é positivo, mas aí, quando você vai começar a abordar, você já sabe que já vai recair para uma parcela negativa, porque existe todo um código ambiental, existe, mas ele não é cumprido efetivamente. É isso que você vai colocar. 2009, a valorização da terceira idade, novamente. Aqui também entra um pouco, não só a valorização, a aposentadoria, essas coisas do tipo INSS, mas como também a questão da violência, dos maus tratos gerados a eles, tá bom? 2010, nós vamos ter o trabalho na construção da dignidade humana, tá? Então, como o trabalho dignifica o homem, né? Então, pode usar várias bases filosóficas, sociais, tá? 2011, novamente, internet, gente, ó. Viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, tá bom? Então, qual é o limite entre uma conta que é pública, né? Por exemplo, um Instagram, né? Apesar de ser privado e às vezes ser público também, né? Um Facebook, um WhatsApp, que às vezes está público e às vezes está privado, né? Onde estão os limites, né? O que pode ser feito para melhorar tal situação? Quais são os problemas que você precisa mapear e como melhorar? 2012, o movimento imigratório para o Brasil do século XXI. Problema, muita gente entrando no Brasil, gente, tomando, sei lá, espaço dos próprios brasileiros, que muitos estão sendo marginais nas ruas, né, que não estão tendo, às vezes, oportunidade mesmo de trabalho, de profissionalização, né, enquanto está vindo muita gente também para fora do Brasil. Quem pode controlar isso? 2012 foi uma época que estava passando muito por isso, tá? E agora ainda continua, né? Mas assim, um pouco menos. 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil, positivo. A lei seca trouxe aspectos positivos, sim, tá? Agora você vai colocar o que tem de negativo, tá bom? 2014, a publicidade infantil no Brasil, né? Ou seja, a forma que as propagandas infantis de boneca, de carrinho de controle remoto, carro, pista de carro, né? Aqueles brinquedinhos tanto para menino como para menina, de certa forma é excessiva essas publicidades infantis, né? E prejudica de certa forma. Então isso aí também foi colocado na redação. 2015, o tema que nós já trabalhamos, a persistência da violência contra a mulher no Brasil.
2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. 17, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, ou seja, como, né, o Brasil está caminhando nessa educação de surdos, né? Nós temos Libras, né? Linguagem Brasileira de Sinais e Códigos, né? As Libras, né? E aí, como que está sendo esse desafio para a educação, né? A gente sabe que existe na lei, né, a garantia disso, mas nem tudo é perfeito. 18, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Novamente, internet, o cuidado com a internet. E 19, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Por quê? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Muitos cinemas são caros, são exorbitantes, né? E só tem grandes cinemas e bons cinemas, vamos dizer assim, nas grandes cidades, né? As cidades pequenas não têm, então, de certa forma, nem todo mundo tem acesso ao cinema, como vocês podem ver. Então, basicamente, eu vou ter uma redação, vou ter um problema, gente, um problema. Vou falar desse problema, que esse problema existe lá na introdução. Volto a repetir aquele esquema básico que eu sempre falo com vocês, tá? Depois que eu falei que esse problema existe, tá? Eu vou colocar os motivos dele, explicar os motivos dele lá no desenvolvimento, tá? E na minha conclusão, ao final, eu vou dizer como solucionar o problema, tá? Então, basicamente, você tem que seguir essa estrutura. Se você tiver essa noção, com certeza aí já é um bom passo à frente para fazer a sua redação, tá bom? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo via WhatsApp, certo? E nós nos vemos até a próxima aula. Tchau, tchau.